Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos, nesse momento, estabelecer aquela conexão com o mundo espiritual, abrindo as nossas sensibilidades para recolhermos aqueles elementos que necessitamos para o nosso fortalecimento e, acima de tudo, para abrir o nosso campo mental e compreendermos efetivamente o que nos importa nesse momento, esclarecimento, para empreendermos a nossa caminhada de uma forma lúcida e sempre buscando o desenvolvimento moral, o que efetivamente vai trazer para nós a felicidade no momento oportuno. Sejam todos bem-vindos. Nós abraçamos também a todos os amigos que nos acompanham pela internet, através da transmissão da Rede Amigo Espírita, pela plataforma do YouTube, do Facebook. Então vamos aí, amigos do chat, compartilhar o vídeo e dar o like, né? O gostei. Gostei, quantas vezes que vocês puderem, para nos ajudar. E trazendo mais amigos para comporem essa rede do bem, onde estamos procurando trabalhar para angariar 1 milhão de amigos. Já atingimos a marca de 235 mil. E nós somos ousados, queremos 1 milhão. Então, devagarzinho a gente vai trabalhando e vamos conquistar. Bom, gente, sem delongas, nós estudamos o Livro dos Espíritos nas quintas-feiras, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857 em França, Paris. Allan Kardec divide a obra em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. E o tópico que estamos atualmente é o Escolha das Provas. E nas últimas semanas, nós trabalhamos a questão 258 até a questão 260A. E apenas relembrando, são questões que tratam da preparação do espírito para reencarnar, a escolha das provas, as tribulações do caminho, como que funciona o processo, né? Se esse planejamento reencarnatório ele é detalhado ou se ele é amplo, como que funciona o mecanismo do livre-arbítrio durante a vida, enfim. Nós trabalhamos muitas questões aqui importantes. Eu não tenho como voltar a elas porque o nosso estudo é sequenciado. Mas eu vou ler a pergunta 261, que é a questão que nos importa a partir de agora. Kardec questiona os espíritos. Nas provações, porque deve passar, no caso, o reencarnante, para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Então aqui o texto é claro. Kardec fica atento no desenvolvimento do assunto e ele vem nos desafiar o pensamento. Quando, preparando para reencarnar, nas escolhas, nos projetos, o espírito precisa de passar por todas as experiências, todos os testes, todos os gêneros de tentações.
para atingir a evolução. E aqui ele aborda alguns aspectos como exemplos. Por exemplo, o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade. Nós temos que ser testados nestes gêneros de provas. Os Espíritos dizem assim para nós: certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos deste caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas estas tendências. Puxa, o que vocês acham? Temos matéria para estudar aqui hoje? Temos que passar por todas as tentações? Não. Consultando o Livro dos Espíritos, nós encontramos mais ou menos 400 vezes a palavra tentação. 400 vezes. Só no Livro dos Espíritos. A palavra tentação, na verdade, nós estamos acostumados a associá-la com o pecado. A tentação, nós vinculamos a questão moral, as questões religiosas. Certo? Estão de acordo? Pois bem, o que é a tentação? O que é se sentir tentado? Pode abrir. O que é se sentir tentado? Consulta o Google aí para nós. O significado da palavra tentação, Denise. Denise é a nossa consultora para assuntos aleatórios. Vamos embora. Tentação, impulso, substantivo feminino, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Tá bom. Fica aí. Não desista do microfone. Não desista. Repete para mim agora devagarzinho a frase, porque a Sony não conseguiu acompanhar. Impulso para a prática de alguma coisa censurável. Vamos congelar ela aqui. Impulso. Impulso, nós já dissociamos da ideia. Porque a ideia é elaborada. O impulso, nós podemos associar aqui de uma forma bem rapidinha com um reflexo. O que é um reflexo? Reflexo é aquele ponto que está ali definindo uma experiência, um sentimento, uma emoção, guardada no seu psiquismo. Isso é reflexo. A sua mente ela é estruturada por reflexos. Já ouviram falar do reflexo condicionado? Já ouviu falar? O cão, ele age muito mais por impulsos, por reflexos, porque ele não pensa continuamente. O homem tem um pensamento contínuo. O animal, não. E eu falei do cão porque é um símbolo de um animal um pouco mais evoluído, como o cavalo, como o golfinho. Só para dar esses exemplos rápidos. O macaco, dentro de uma escala evolutiva, eles estão à frente. Mas muito distante dos homens.
Então, o cão não tem responsabilidade moral com os pensamentos dele. O cão não tem, podemos dizer, livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma análise, uma escolha e uma prática. O cão opera por impulso. Ficou claro aí? Então, o cão tem reflexos. Então, o homem, nós atingimos a fase evolutiva tal que a nossa mente ela é estruturada por reflexos, por experiências, por condicionamentos, por instintos. Então, temos o instinto de conservação, né, que mantém a vida em todos os sentidos. O instinto não é raciocinado. Ele não é intelectualizado. O instinto é conquista do espírito. Você não desenvolveu o instinto no ventre de tua mãe. O instinto é bagagem que o espírito traz de outras vidas. Certinho? O desenvolvimento do embrião, do feto, se faz pelo psiquismo do reencarnante, e não pelo psiquismo da mãe. Denise está pensando ali. Ela está se preparando para o futuro. Será, Denise? Quem sabe um dia você pode vir a ser mãe. Ficou claro aí? Mas a fisiologia, a estrutura da mãe, obviamente vai oferecer os recursos que aquele espírito reencarnante precisa. Por isso é que o aborto é um crime gravíssimo. Porque o aborto é assassinato deliberado, impedindo o desenvolvimento de um espírito que está preparando-se para nascer, para viver, etc. Ficou claro? Por que nós estamos falando isso? Vamos voltar para o princípio do reflexo. O Emmanuel faz uma análise do reflexo importante para a gente, quando ele diz que o reflexo, lembram? Falei do reflexo. Esboça a emotividade. Assim funciona o seu psiquismo. Eu vou tocar a Denise. Pode? Não faça ao outro que não gostaria que o outro fizesse. Então eu vou perguntar. Posso? Toquei Denise. Quando eu toco no ombro da Denise, eu estou acionando reflexos. O toque, ele pode ter infinitas repercussões. Para mim, eu estou apenas tocando. Mas o que estará se esboçando na intimidade dela, ninguém tem competência para mensurar. Esse reflexo que vai ser acionado pelo toque, pelo cheiro, pelo som, pela cor, vai esboçar uma emotividade, uma emoção. E essa emoção plasma a ideia. E a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Assim funciona a sua estrutura mental. O reflexo, ele é um fenômeno instaurado por um hábito, por um comportamento. Então, a repetição de um ato gera esses reflexos. E quanto mais emoção, mais esse reflexo se torna pungente. Então, o que caracteriza a nossa bagagem espiritual é muito mais as nossas emoções, os nossos sentimentos, do que a nossa ideia. O que você raciocina, o que você pensa. Fiz-me claro? Por que você está falando isso? Lê de novo o que você estava trazendo o conceito. Você perdeu, né? Eu não quero perguntar. Não, pergunta agora não. Impulso, então tentação. Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Impulso
para a prática de uma ação. De alguma coisa censurável. De alguma coisa censurável. Então, o que é a tentação? Um impulso para a prática de uma ação censurável. Então, o impulso, para que ele aconteça, ele foi acionado por algum mecanismo. Fiz-me claro? Para a prática de alguma coisa que é censurável. Qual que é o padrão moral que vai estabelecer o que é ou não é censurável? É o padrão do outro, o senso moral do outro, da religião, do costume, da política, da organização da sua escola, do seu trabalho? Ou aqui a nossa conversa é a nossa medida moral? Fiz-me claro? Então, o que é censurável para o senhor, não necessariamente é censurável para mim. Está dando aí para acompanhar, gente? Então, nós estávamos falando sobre tentação. 400 citações no Livro dos Espíritos. Porque a palavra tentação com o Espiritismo, ela é dissecada. Ela é esquadrinhada. Para que a gente tire o significado até então concebido por nós como tentação, que para muitos é comer a maçã. Ah, a maçã me deixa tentado. Isso é analisar lá fora. Nós estamos aqui nessa escola para refletir no que realmente caracteriza este impulso e as suas manifestações. Ficou claro aí, gente? Então, por exemplo, tem gente que tem o impulso para algo que é condenável. Condenável para ele é porque ele hoje entende que ele não pode comer mais chocolate. Só que antes, quando ele comia chocolate, não era condenável. Então ele comeu muito chocolate. Certinho? Ele repetiu, ele repetiu, ele repetiu. Ele criou um hábito e instaura-se no hábito o vício. Ação, repetição, hábito, vício. O vício que fomenta o caráter. Deu aí? E o caráter é que escreve o destino. Pegaram aí a sequência didática? Então, tem muitos religiosos que estão apagando incêndio, porque estão focados nos efeitos de uma vida com muitas dificuldades. E vai dar murro na ponta de faca a vida inteira, e pode até resolver ou adiar algumas questões. Mas o incêndio continua aceso, porque nós não estamos trabalhando no que está alimentando a chama. Fiz-me claro? Ou seja, eu desconheço a causa, eu vou no efeito, tento resolver, não vou conseguir, porque a causa não é tratada, certo? Até que a maturidade vai surgindo em função do próprio sofrimento, das dores, e eu vou ser convidado para estudar o fenômeno que está mantendo o incêndio da minha vida. Estudando o incêndio, eu vou, inclusive, descobrir que existe até extintor de incêndio. E o extintor de incêndio para apagar a chama é a minha vontade. Nova escolha. Por isso é que o Chico, poeticamente, certa feita disse que não é possível, né, você mudar o passado. Não é isso? Foi isso que ele disse? Mas devemos trabalhar recomeçando para escrever um novo futuro. Ficou claro? Dona Nilza, agora só pode de novo cumprir sua missão. Agora você pode perguntar, minha filha. E eu não entrei na questão ainda. Quando você falou das repetições, eu fiquei pensando nas cristalizações que a gente tem. Tem muitas questões que a gente tem dificuldade para mudar. Seria por causa disso? E a gente acaba cristalizando um hábito e se mantém nele e não consegue muitas vezes sair? Por causa dessa repetição? Posso te congelar? Deixa eu te congelar.
A pergunta foi, nós precisamos de passar por todas as situações, vou repetir, Jesus amado, apagou tudo aqui na minha frente. Nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações. Isso para nós é importante. Nós vamos precisar de passar por todos os gêneros de tentação. Todas as situações que possam excitar orgulho, inveja, avareza, sensualidade, nós vamos precisar de passar por isso? Certamente que não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Os espíritos aqui estão dizendo o seguinte: por que você reencarna? Qual que é o princípio fundamental da reencarnação? Você lembra, Helena, da questão 132 do Livro dos Espíritos? Toda a reunião eu cito ela aqui. Vamos lá, para vocês decorarem. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Dona Nilza está na toada. Para uns é expiação, para outros é missão. Estou brincando. Nós reencarnamos para evoluir. Ponto. Você hoje é melhor do que fostes na vida anterior. E amanhã você será melhor do que hoje. Então, Gino, eu posso dizer que você está na culminância da sua evolução? Você está no grau máximo da sua evolução. Por que não? Você é resultado das suas conquistas. Você chegou no topo. Só que quando você chega no topo, você olha para trás e fala assim, puxa vida, que legal. Aí daqui a pouco você olha, tem uma outra montanha. Então, opa, vou ter que descer. Porque você não pula de um topo de uma montanha para outra. Você vai ter que descer para o vale e subir para você chegar num patamar mais alto do que o que você se encontra hoje. Fiz-me claro? Então eu quero dizer o seguinte, você tem que se alegrar. Porque você é o resultado de um labor de conquistas, de vitórias, de experiências. Eu não vou falar derrota, tá? Porque, na verdade, não existe derrota. Numa trajetória evolutiva, você não perde, você não ganha. Você desenvolve experiências. Ninguém perde, ninguém ganha. Por isso é que Jesus, inclusive, dá a dica. Trabalha com as aquisições do espírito. Que a traça não come, que o ladrão não rouba. É o que você vai levar. Então aqui vai uma dica, aqui, num parêntese que eu estou abrindo. Preste atenção no que fazes na vida. O que vai ser importante para o seu futuro? E o que não é? E quando eu falo futuro, eu estou tratando do espírito, tá bom? Faça o bem. Trabalhe as suas virtudes. Isso é para sempre. Agora, aquilo que você percebe que não é muito bom, não é porque alguém te disse, é porque você está descobrindo. Fechou? Está claro? Porque o meu padrão moral é diferente do seu. O que é verdade para mim não necessariamente é para você. E o que é bom para você é mensurado pela sua relação com a sua consciência. Lembra que eu falei que o cachorro trabalha com seus próprios impulsos? Então a lei de Deus para o cachorro é a lei que está dentro dele, é um impulso dele. Ele confia em você porque você cuida dele. Ele acostumou com você. Mas ele não fica assim, não, Denise é muito boa, mas eu queria ser propriedade da irmã da Denise, que é muito mais carinhosa com o cão dela. O cachorro não pensa assim. Aliás, ele não pensa. Ele está acomodado. Mas se você for partir para agredir o seu cão, levar ele à desencarnação, ele vai tentar lutar até o último momento para respirar e para manter a vida. Essa preservação é lei divina do cão, que ele desenvolveu em todos os reinos, até atingir a culminância como um cão.
o nosso instinto de conservação hoje, ele é a base para que nós desenvolvamos o nosso senso crítico, a análise, o raciocínio, favorecido pelo conhecimento. Quanto mais tu conhecer, mais você será convidado a pensar. Então não se embote. Estude. Procure. Analise. Para que você encontre os elementos. E você se fortaleça para não necessariamente ter que passar por determinadas provas que significam para o aprendiz burilamento, experiência, crescimento íntimo. Ficou claro? Então, como é que é seu nome, filha? Juliana, você estava aqui semana passada, não estava? Lembra que a gente falou que quando a gente faz um planejamento reencarnatório, a gente esboça um projeto, mas o detalhamento ele é ajustado à medida em que a gente caminha na vida? Porque nós temos livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher. E quando você escolhe, aí é que tu vai crescer. Lembra que nós falamos aqui? E lá, antes de reencarnar, não significa que todo espírito pode escolher fazer planejamento, o que poderá definir uma trajetória numa reencarnação. Porque uma criança não pode elaborar o que um adulto consegue. Não é isso? Então, no mundo espiritual, existem idades. Existem espíritos que são mais simples, outros mais evoluídos. Aqui na Terra existe a hierarquia. Por exemplo, numa empresa, você tem lá o presidente, diretor, até aquele que ocupa o cargo que tem uma função mais simples. De acordo com a função, há uma exigência e competência. E acontecerá uma avaliação de méritos, a chamada meritocracia. Isso numa empresa é trabalhado o tempo todo. Não é isso, Daniel? No mundo espiritual, não são as funções nesse sentido que caracterizam o nosso grau de evolução, mas a nossa capacidade de pensar, de sentir e de agir num campo moral. É óbvio que um espírito mais simples, as ações dele muitas vezes são mecanicistas. Não consegue mensurar um grau de responsabilidade. Então, ele não pode receber encargos que precisam de estratégias. O senhor constituiu família nessa existência? Estou perguntando. Tá? O senhor lembra quando, jovem, que o senhor ainda é jovem, mas quando mais jovem, o senhor começou a pensar na possibilidade de elaborar um plano familiar? Sonhos, projetos, quantas coisas passam na cabeça, mas você não consegue estabelecer, pela própria limitação terrena, uma visão de longo alcance. Não é? Porque tudo é desconhecido. O futuro, ele é uma grande surpresa. O futuro, ele é construído à medida em que a gente vai trabalhando no dia a dia. Agora, é muito prazeroso o senhor olhar para trás e falar assim, poxa, esse ponto aqui eu planejei e deu certo. Foi com esforço, foi com luta, mas deu certo. Aquela outra questão ali, eu planejei, mas ela tomou um outro rumo inesperado. Aliás, eu posso até dizer, né, que muitas coisas que a gente planeja, ela toma um outro sentido. Mas a base foi, vou constituir família. Eu quero me consorciar com uma mulher, no caso dele, e essa vai ser a minha esposa, e vamos, quem sabe, torcer, vamos ter filhos, etc, etc. Esse foi o plano. Agora, como que ele foi sendo desenvolvido? Os testes, eles não foram arquitetados nos seus detalhes. Porque não é surpresa? Como que você vai projetar uma situação sabendo exatamente aonde que você vai ser testado?
O grande lance do teste é você poder verificar as suas aquisições, se elas são reais ou se elas precisam ainda de elaboração, de mais aprimoramento. Então, você programa um relacionamento, como eu falei, familiar. No início, a 2. Um casal. Casal não é família. Casal é casal. Certo? O casal se torna família quando vem um terceiro elemento. Certinho? Então, observe. Você e a sua dama. Ou você e o seu damo. Hein? Pegou mal, não pegou? Gostou? Não é só para você rir. Porque hoje você estava muito sério. Ah, tá bom. Não, beleza. Aí depende do ponto de vista. Mas aí continua. Aí o casalzinho de pombinhos, estabelecendo o projeto. Vamos e vamos e vamos. E vamos constituir aqui o desenvolvimento desse projeto. No meio do caminho, há livre-arbítrio. E nós podemos modificar o nosso projeto. Porque nós somos livres. Nada te aprisiona. Você que define o seu nível de responsabilidade. É óbvio que um espírito mais maduro, quando ele vai tomar uma decisão, ele procura ter uma visão um pouco mais ampla, sabendo que a escolha e a atitude trará repercussão. E quando o senso moral começa a tomar uma dimensão também bem mais qualificada, na hora de agir, o indivíduo não vai pensar só nele. Ele vai observar que as consequências podem trazer danos para o projeto do outro. Certinho? As escolhas, quando não ajustadas ao que nós nos propusemos a fazer, é óbvio que elas nos trarão um preço. E costuma o preço ser alto. Certo? Então, estas dificuldades do caminho, elas podem ser, por nós, acrescidas. E não necessariamente teríamos que passar por aquele procedimento. Ficou claro, Denise? Por isso, o detalhamento, isso é importantíssimo para a gente. O detalhamento vai acontecendo à medida em que a gente escolhe. Agora, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso. Conforme o seu caráter, diante das novidades da vida, você pode responder de uma forma avarenta ou pródiga. Qual que é a ideia aqui? O pródigo é o que faz, não é? É o que faz uma boa administração. Você recebe um recurso. Esse recurso, ao invés de você pensar só em você, você pode usar esse recurso para beneficiar outras pessoas. A prodigalidade aqui é nesse sentido. Agora, o outro, que ele já tem uma tendência à avareza, ele recebe o recurso e, na hora de definir se ele vai repartir ou não, ele opta, eu estou repetindo, ele opta por pensar só nele mesmo. Já estava escrito nas estrelas que ele ia receber o recurso e ia só pôr no bolso? Não. Mas se ele recebeu o recurso, não foi por acaso. Diante do recurso, a providência divina vai estar dizendo assim: agora é contigo, escolha. Se ele tem a tendência à avareza, não significa que a atitude dele necessariamente tenha que ser avarenta. Deu aí? Porque ele pode ter a tendência avarenta, mas num determinado momento, na hora da decisão, ele já está vivendo, de alguma sorte, um conflito. Aquela voz interior que está dizendo: ô meu, menos. Pensa lá na sua irmã. Ó, fulano está com dificuldade. Aí vai ter aquele momento que o recurso está na mão
E ele vai estar assim, não, mas esse dinheirinho eu posso fazer isso, isso, isso. Aí, de repente, essa luzinha que já vem batendo, já vem acendendo na percepção dele, naquele momento acende de novo. Olha fulano. Aí ele vai ficar naquela, eu vou para lá, eu vou para cá. Tiago diz assim na epístola, primeira epístola: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que o texto está dizendo para nós? Bem-aventurado. A bem-aventurança é íntima, é estado de alma. Quando o Senhor diz assim, bem-aventurados misericordiosos. Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Ele está dizendo o seguinte: feliz é aquele que usa de misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia, o prefixo é de miséria. Não é? O sufixo é o do córdia, miséria do coração. Então, haja com o coração para com as misérias da alma. Quando assim você agir, você será bem-aventurado. Sabe por quê? Porque quem age com misericórdia recebe a misericórdia. Jesus está falando de lei, a lei do retorno. Você já escutou muito obrigado? Alguém já te disse assim, vai com Deus? A gratidão é uma das expressões que repercutem a misericórdia. Mas se não tiver a gratidão, o fazer o bem, te faz bem. Então, é um estado de alma que você elege. Aqui no caso, bem-aventurado, Tiago está dizendo, o varão aqui tem a representação do jovem. Palavra utilizada na época. Aqui é o jovem. Jovem. Bem-aventurado o jovem que sofre a tentação. Por que bem-aventurado o jovem que sofre a tentação? Por que não é o mancebo? Por que o termo aqui não é o ancião? Bem-aventurado o ancião. Hã? Porque o ancião já está provado, não já? O ancião já tem experiência. Certo? O jovem é aquele que está matriculado na escola. Eu não estou falando de cronologia de idade biológica, não. Eu estou falando da juventude, da inexperiência espiritual e da maturidade espiritual. Certinho? Então, se o indivíduo já tem maturidade num determinado setor, ele não tem que ser tentado. Porque o impulso já está administrado, como a Denise classificou a tentação como um impulso que brota, e o impulso não é pensado, o impulso está automatizado. E quando esse impulso brota, é porque significa um sinal de alerta para um assunto que você tem que cuidar. Sabe aquela propaganda do chocolate? Os chocólatras aí. Tem chocólatra no ambiente? Não preciso levantar o dedo, eu sei que vocês vão ficar com vergonha. Tem? A Denise não está preocupada. Denise é chocólatra. É isso, Denise? Olha, isso é extraordinário. O testemunho. Eu sou chocólatra. O senhor gosta de chocolate? Gosta? Eu queria que no ambiente tivesse alguém que falasse, eu não gosto de chocolate. Você não gosta. Como é que é seu nome e o seu bairro? Qual que é o seu nome e o seu bairro? Cleide Ipiranga. Cleide, do bairro Ipiranga. Obrigado, Cleide, pela sua presença.
Então, olha, a Marisa, quando vier da Alemanha, trazendo os chocolates mais gostosos da Europa, pode passar perto de você, que não vai ter problema, viu, Marisa? Você passa lá em casa, porque lá tem muita gente que gosta de chocolate. Viu, Marisa? Mas, ou seja, você não gosta de chocolate. O chocolate, para você, é algo neutro. É apenas um produto. Mas eu faço para todo mundo comer, só eu que sou. Porque a senhora é misericordiosa. Eu estou entendendo. Agora, para Denise, se a Marisa chegar com chocolate, né, lá de Erlangen, e passar perto de você, Denise vai ser aquela que vai ter oportunidade. É uma varoa. É aquela menina, aquela jovem que será convidada para refletir sobre o impulso que vai brotar dentro dela. Ajustei agora o termo para ficar técnico. Agora, para você, não existe esse registro que te incomoda. Então nós reencarnamos para passar por procedimentos que o sofrer aqui, não é aquele sofrer que, nossa, vai pagar, não tem nada disso não. O sofrer aqui, essa palavra sofrimento aqui, ela representa o teste. Então, bem-aventurado o jovem que vai passar pelo teste. Por quê? Continua o apóstolo Tiago. Quando for provado, receberá a coroa da vida. Coroa é utilizada por reis, por aqueles que representam o poder na terra. Fiz-me claro? Isso é simbólico, tá? Então, a coroa define a autoridade. Então, se você não for tentado, como que você vai ser provado? Como que você vai poder responder dar o resultado do teste? Agora, passando pelo teste, você será coroado. Por alguém lá fora? Pelos espíritos? Não, pela sua própria consciência. Fiz-me claro? Então você se autocoroa. Não é o que o Napoleão Bonaparte fez, não. Tá bom, gente? Eu estou dizendo, não é o ditador que se autoproclama o Kaiser, não. Eu estou falando de autoridade moral, espiritual. Todas as experiências da vida, elas vão favorecendo para que nós nos libertemos. Por isso que o texto está dizendo aqui que a gente não tem que passar por todos os embates. Se você não tem a concupiscência, que é uma palavra utilizada num versículo mais à frente, quando o Tiago diz assim, que nós somos, que nós podemos ser engodados na nossa própria concupiscência. Bem-aventurado o varão que é tentado, vai ser provado na sua dificuldade. Então cada um tem sua experiência, cada um tem sua dificuldade, cada um tem o seu limite. Então o teste que é para mim, ele não tem nada a ver com o teste que será aplicado para você. Deu aí? Quando a gente começa a entender esse processo, a gente inclusive passa a ter mais leveza, mais tranquilidade para verificar que o outro, o próximo, que está evoluindo ao nosso lado ou distante, ele está sendo provado naquela fragilidade que despontou agora, e se foi apresentado, significa que o mundo espiritual está chamando o indivíduo para que ele seja reprovado. De jeito nenhum. Porque se a gente reencarna para evoluir, nós estamos aqui para dar passos. Passos para atingir a perfeição.
Só que nós, seres humanos, temos uma visão míope. O nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. Porque muitas vezes o seu teste, ele vai demandar muito tempo. Você vai você vai ter que passar por muitas experiências para responder à prova lá na frente. Certinho? Aí a gente olha para o outro e fala assim, poxa, fulano está falindo. É muito comum a gente entender assim. Né? O indivíduo está julgando a encarnação fora. O que será daquela pessoa? Observem, gente, com outros olhos. Porque o seu tempo, ele é gerenciado por ti. O tempo do outro é dele. E a noção que você tem de perfeição é diferente da dele. Ele está no momento dele. E existem algumas patologias, alguns processos obsessivos mais graves, que o indivíduo, inclusive, perde a referência de tempo. O indivíduo está numa sociedade, mas ele está completamente alienado. Nós batemos nessa tecla aqui segunda-feira, não foi, Denise? Eu citei isso aqui. O indivíduo está na sociedade, ele está com o celular na mão, ele tem o laptop dele, tem o carro, conversa pela internet por aí, vai no banco, tem salário, muitas vezes muito bem remunerado, mas o comportamento moral dele se assimila com o comportamento de uma sociedade babilônica. Lá dos tempos antes de Jesus, o comportamento dele é daquelas tribos, não é? Nórdigas, sem nenhum contexto de socialização, lá do século XII, do século VIII, e ele está reencarnado aqui. Já ia falar. No Brasil. Aí você fica assim, meu Deus, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um grande laboratório. Espetacular. Porque todas as pessoas estão tendo a oportunidade de serem testadas naquele campo que ele precisa de dar o seu testemunho. E se nós nos reunimos num ambiente com muitas dificuldades, inclusive psiquiátricas, esse ambiente não dá para ser um ambiente à luz do primeiro mundo, né, Marisa? Não dá para a gente ter uma expectativa de uma sociedade, de uma cidade toda limpa. Passeiem pela Alemanha. E passei pelos nossos guetos aqui. Meu Deus. Por que lá é assim e aqui não? Por que a Alemanha, que foi totalmente destruída, a culminância em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, por que a Alemanha hoje é uma referência de economia para a Europa? Ela foi reconstruída. Enquanto o nosso país estava aqui a todo vigor, né? Está tudo bonitinho, aqui não teve nenhuma bombinha. Aí você vai na Alemanha hoje, está tudo bonitinho aqui. Em alguns lugares parece que a gente, como diz na roça, né, andou para trás. Não tem nada errado. O Senhor convida as pessoas para viver nos ambientes e elas se congregam por sintonia. Então, se nós estamos reunidos numa família, essa família tem uma tônica. Os espíritos que estão ali são espíritos afins, são espíritos que estão sendo trabalhados em determinados assuntos, aspectos, por misericórdia. E um está ensinando para o outro, seja num ambiente equilibrado ou num ambiente completamente desequilibrado. Seja numa sociedade, a princípio, de pessoas que possuem sanidade, saúde mental, saúde física, ou num ambiente de um total desequilíbrio da fisiologia ou no campo da psicologia. Por que você tem uma lucidez
inclusive para estar aqui na casa espírita. E muitas vezes, ao chegar em casa, você vai conviver com aquele coração, que seja o seu marido, que seja a sua esposa, o seu filho ou um parente, que está vivendo num processo gravíssimo psiquiátrico. Alguns podem estar até encarcerados, usando tornozeleira eletrônica. Está do seu lado e você fica assim, meu Deus, o que será do indivíduo? Ou alguns falam assim, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou neste ambiente? Isso não é à toa, gente. Não é por acaso. Esse é o ponto que a gente precisa de ter a tranquilidade e estudando a doutrina espírita e o evangelho, a serenar o coração e se responsabilizar. Tomar conta do que você tem que fazer a sua parte, contribuir como podes com aquele que está ao seu lado, mas sem exigir dele o que ele não pode te oferecer. Denise, a pergunta está na sua mão. Beto, eu gostaria primeiramente de agradecer pela audiência dos nossos amigos que nos acompanham do chat. Hoje, pessoas de Minas, de toda parte do Brasil, do Paraná, do Paraíba, muitos amigos de São Paulo também. Por enquanto, não há nenhuma pergunta dos nossos amigos, estão todos acompanhando atentamente o estudo de seus lares e gostaria apenas de agradecê-los. Muito bem. Na pergunta, Marcão, 117 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma abertura de um ângulo aqui muito interessante. Denise, leia para nós a questão 117 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, ouvir a voz da Denise. Questão 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Resposta: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Comenta para nós, Denise, o povo quer te ouvir. Bom, a questão de apressar, né, o progresso dos espíritos referente a rumo à perfeição, Kardec diz que sim. Só que isso depende do desejo do indivíduo de se desenvolver moralmente, apressar isso, e a submissão com relação à vontade de Deus. Muitas das vezes passamos pelas provas e desejamos que elas não tenham acontecido, mas é uma oportunidade para crescermos um pouco mais. O Marcão está soltando foguete ali na técnica, porque ele chegou aqui, eu dei uma tarefa para ele quilométrica, e ele está lá vibrando que ele conseguiu cumprir. Ele está colocando o texto para vocês lerem aí. Olha que barato. Eu dei uma prova. E ele foi dócil. Ele foi dócil e correu atrás e fez acontecer. É o que acontece, gente, para nós no campo íntimo. Não é? Nós estamos sendo convidados para dar o nosso testemunho. Então, quando você se esforça, o esforço, ele te traz benefício. Isso é extraordinário. Olha para vocês verem. A questão 119 do Livro dos Espíritos agora. Denise. Vamos dar serviço para a Denise. Hoje eu estou me candidatando à aposentadoria. Vamos embora. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Então, peraí. Nós trabalhamos a questão 261 no que remonta à escolha das provas. Vocês podem escolher as provas? Ficou claro isso? Nós podemos. Nós escolhemos as nossas provas? Ficou claro esse assunto? Somos nós que escolhemos. O contexto aqui já é outro. O contexto aqui é Deus
não podia Deus isentar os espíritos das provas? Aqui nós estamos agora, vamos dizer assim, terceirizando a conversa. Nós podemos escolher, não podemos? Beleza. Mas Deus pode nos isentar disso? É essa a questão. Leia. Resposta. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. Desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para as suas personalidades. É utópico qualquer doutrina, qualquer teoria que tenta implantar na Terra um regime de igualdade absoluta. Igualdade social. Vou ser claro. Isso é utópico. Isso é mentiroso. Isso é mentiroso. E eu não vou particularizar o assunto. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai captar o que eu estou dizendo. No âmbito da política, isso é muito comum. Aproveitadores que proporcionam o caos, porque quanto pior, melhor é para estes. E uma das questões que são pautas dos seus discursos é querer promover uma igualdade absoluta no âmbito social, econômico. O espiritismo desautoriza de uma forma veemente. Por quê? Nas desigualdades é que nós, inclusive, temos oportunidades de experienciar. Por exemplo, a fartura ou escassez. Eu não estou fazendo apologia aqui ao favorecimento para a desigualdade. É diferente. Tanto que nós somos convidados para auxiliar na inclusão. Ajudar aqueles menos afortunados, minimizando o que for possível ao nosso alcance, por um ato de benevolência. Benevolência. Ficou claro isso aqui? Mas se você tentar tirar um indivíduo de uma forma abrupta do ambiente espiritual que ele está se desenvolvendo, você vai criar um grande problema no próprio aparelhamento evolutivo do indivíduo. Agora, é diferente, por exemplo, você vai numa camada social de muita escassez e você encontrar ressonância a partir de uma proposta e acontecendo uma adesão, você traz o indivíduo para viver experiências que favoreçam o progresso dele, definindo autonomia, liberdade, para que ele se desenvolva. Ficou claro isso aí que eu quero dizer? Continua. Continuando. E depois, então, aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Agora leia para nós a questão 120. Desculpem, tá, gente? A leitura está sendo extensa, mas eu estou conjugando aqui outras questões para respaldar
a essa questão do 261. Vai. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: não pela fieira do mal. Fieira do mal, mas pela da ignorância. Olha que interessante. Essa pergunta aqui é 1h30 de muito debate. Porque se os espíritos precisam de passar pela viver as experiências para evoluir, a pergunta de Kardec é: então a gente tem que estagiar em todos os departamentos? Nós temos que seguir todos os caminhos? Ele está dizendo que não necessariamente. Agora, quando ele fala do mal, o que é o mal? O que caracteriza o mal? No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3º, que trata do bem e do mal, Kardec desenvolve esse assunto dizendo: de uma forma simples, nós podemos dizer que o mal é a ausência do bem. Né? O bem, quando ausente, ele se faz mal, certo? Mas isso é só para efeito didático. Porque, na verdade, o mal, ele representa a ignorância. Se você não sabe, você já está vinculado ao mal. O mau uso, o mau costume. E não necessariamente você sabe, você entende esse assunto, mas você está vinculado ao mal. Tudo aquilo que obliterar, que dificultar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, é o mal. Mas eu gostaria de deixar muito claro isso, que a percepção do mal é individualizada. Embora existem males que já é concepção da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ser didático. Somos indivíduos. Temos a nossa noção do bem e do mal. Cada um, o senso de justiça está sendo desenvolvido. Certo? Mas nós vivemos em sociedade. Por que vivemos em sociedade? Porque o outro reflete as minhas necessidades. Ponto. Ficou claro? Você reflete a necessidade de quem está do seu lado. Quem está do seu lado reflete as suas necessidades. Por isso que a gente vive em sociedade. Estabelecendo vínculos, afinidades, enfim. Então, eu estou me desenvolvendo como indivíduo. Mas no meu grupo, a minha evolução, ela começa a ser um cartaz de aviso para os outros. Que o André Luiz fala sobre uma evolução ele fala de uma forma muito carinhosa, que existe na vida os evolucionistas de carona. De carona. O que significa isso? Você começa a fazer porque você tem algum tipo de sintonia, repetindo o que o outro faz. E quando você repete, pelo simples fato de repetir, você está sendo um copista. Um plagiador, viu, Eduardo? E não tem problema plagiar quando a coisa é boa. Porque você vai fazendo porque ela fez. Ah, se ela fez, deve ser bom, eu vou fazer também. Está na moda. É coqueluche do momento. Só que todas as ações, elas trazem repercussões. Se você está copiando o Eduardo, que saiu da cabine lá, da terapêutica do magnetismo mesmeriano. Mas, o Eduardo saiu de lá. O que o Eduardo faz? Ah, ali tem uma sala que é ministrado o passe magnético. Ah, aquele negócio faz bem, eu gosto. E o Eduardo dá passe, dá. Pô, eu sou assim com o Eduardo. Eduardo, eu queria também dar passe. Uai, então vem cá dar passe. Aí ele pode entrar lá para a cabine de passe, né, mais ou menos, se o coordenador não ficar sabendo. Né? Ele pode entrar lá e vai observar que o Eduardo faz alguns gestos, aí ele vai copiar. Não, mas aí tem uns que são mais exagerados, tem uns que dançam balé clássico na sala de passe, tem outros que são mais discretos, enfim. Mas o indivíduo está prestando atenção e está ministrando o passe. Poxa, e aí ele deu passe lá, ele ministrou o passe na Denise.
Denise, eu te peguei hoje para Cristo. Aí a Denise vira para ele e fala assim, muito obrigado. Olha, eu fiz uma coisa boa. Não, que legal, que legal. Eu vou voltar lá, eu vou. E daqui a pouco ele será convidado a refletir que o passe é uma ciência. E que se ele estudar essa ciência, ele vai deixar de ser um passista ignorante. E se transformará num estudante do magnetismo mesmeriano. Daqui a pouco, ele vai ter o campo mental que favorece para que os espíritos, inclusive, inspirem ele para ministrar o passe numa determinada região, para mentalizar determinados quadros, ideoplastia que vai favorecer, para acalmar, porque o paciente outro pode precisar de um estímulo. Ele não precisa de ser acalmado, ele precisa de ser estimulado. Alguns pacientes precisam ser hipnotizados. Alguns pacientes a gente põe para dormir. E a gente faz isso com os espíritos também. Não é só com o encarnado, não. Não é? Aí ele vai... Daqui a pouco ele vai entender o porquê que Allan Kardec disse que o passe magnético, ou a ciência de Franz Anton Mesmer, é uma ciência irmã, afim do espiritismo. Como também é a homeopatia. Porque os princípios da homeopatia estão interligados com os princípios norteadores do magnetismo de Mesmer. Todas essas ciências foram elaboradas numa mesma época. Espíritos reencarnaram para fomentar o conhecimento filosófico dos homens. E até eu faço aqui uma abertura informativa para quem não tem esse dado, que foi preconizado por eles que a ciência do futuro estará associada ao magnetismo de Mesmer, como já o é com a homeopatia de Hahnemann. E hoje a gente tem universidades que já utilizam recursos do magnetismo, do passe. Existem estudos americanos, isso chega para a gente, não é? Das universidades, sobre o fenômeno da fé, da prece, das preces endereçadas para grupos de pacientes, né, com acompanhamento de técnicos, e outro grupo com o mesmo procedimento, com as mesmas características, não é, com os mesmos problemas sendo tratados, mas sem o recurso da prece. Como que esses grupos respondem? E se constata que aqueles grupos que são envolvidos pela oração dão respostas muito mais significativas para as terapêuticas da medicina tradicional. Então tudo isso vai acontecendo de uma forma natural, sem violência e sem o viés de religião. Certo? A religião tradicional, que nós estamos lutando aqui para entender que ela não nos cabe mais. Nós não podemos mais fomentar a religião que vai aprisionar pessoas, que vai definir poder para religiosos, o poder daquele que, se ele quiser, ou se ele interceder por você, vai te curar, ou espíritos que vão vir aqui fazer mágica para mudar a sua vida. Nós estamos caminhando para uma maturidade psicológica, científica e espiritual do planeta. Só que em meio à linha progressista do positivismo espiritual e não do positivismo de Kant, que é niilista, que é materialista, que é sensualista, mas sob o ponto de vista moral, a humanidade está evoluindo sim, de uma forma muito especial. Só que, para que esse processo se desenvolva, a gente tem que vencer a ignorância. Então tem múltiplos departamentos na sociedade que ainda estamos em fases primárias de evolução. Primárias. Porém, o laboratório está funcionando. Pega fogo ali, uma experiência a princípio dá certo ali, outra já não dá certo aqui. Em todos os setores da sociedade. Por isso esse caos. Certo? Mas o bem
o equilíbrio, a harmonia científica, está estabelecendo, está preparando a humanidade para o grande futuro. Nós temos aí o exemplo dos avanços tecnológicos extraordinários, por exemplo, da física quântica. Quantas coisas especiais. A quântica se aproximando do éter, do grande éter, que Allan Kardec desenvolve como fluido cósmico universal, a matéria primitiva. A quântica está chegando lá, de onde tudo surge. Isso é extraordinário. A gente vê a doutrina espírita muitos séculos já abrindo possibilidades. Mas o espiritismo não vai vir para dar a fórmula, porque não é o papel dele. Os homens, nós, é que precisamos de entender e sair dessa fieira de ignorância. Capacitarmos para compreender, porque aí você adquire autonomia. Assim você ganha experiência e condições para caminhar sem dependência. Ficou claro aí? Então, a questão que você leu tratou o quê? Não precisamos de passar pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, a gente passa por ela. Ficou claro? É isso mesmo? Então, meus amigos, nós gostaríamos de, só para caminhar para o fim, trabalhar ainda, só a questão, deixa eu ver aqui, Marcão, rapidinho. Questão 123, Denise, vamos lá. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Resposta: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Fechou? Ou abriu? A resposta, no primeiro momento, fala assim, que ousadia é essa? De querer entrar no mérito da permissão ou não de Deus. Só que ali, os espíritos estavam conversando ali numa linha ainda muito infantil, que é natural. Mas na hora que colocaram a vírgula e foram abrir o aspecto da segunda etapa da resposta, voltaram para nos falar sobre a doutrina da autonomia. Repete só a segunda etapa pós-vírgula. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. O mérito de suas obras. Jesus é o campeão da autorização. Jesus concede a todos nós a liberdade de escolha. Não foi isso que ele nos apresentou? Só que ele diz um preceito básico que liberta: a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo de Tarso, psicólogo profundo da alma, diz assim: se eu não sei, o que eu faço é lei. Mas quando o pecado habita em mim, só o Cristo para me ressuscitar dos mortos. Nossa, entendi nada. É a síntese de tudo que nós falamos. Quando é que nós morremos? Quando que o espírito morre? Você já morreu nessa vida, Gustavo? Olha que já. Não estou falando de encarnação. Não. Esquece esse negócio de encadernação. Você já morreu nessa vida? Já, Roberto? Já morreu nessa vida, Marisa? Isso é poético. Isso é romântico. Casal de pombinhos.
Você morre todo dia, amor. Hein? Nós morremos todo dia. O Evangelho, quando encontramos a palavra morte, é a morte consciencial. Morte consciencial. O pecado oferece a morte. O que é o pecado? Vamos de novo? O pecado, na verdade, é quando nós conspurcamos, quando tropeçamos naquele recado que a consciência disse. Entendeu? A consciência diz assim: estuda hoje. Ah, mas eu inventei tanta coisa, não deu tempo de estudar. Vai fazer prova, aquele caos na prova. Ai, meu Deus, eu tinha que ter estudado alguma coisa. Aí quando é místico, né? Ainda mais quando é espírita. Um espírito me diz para estudar e eu não estudei. Que espírito nenhum. Pode até ser espírito de porco. Porque espírito superior vai ficar falando para você estudar. Eles estão dizendo que a sabedoria é o caminho, mas o caminhar é contigo. O espírito superior não vai ficar te pressionando, não. Aliás, que nos pressiona são os espíritos, nossos irmãos, igualzinho a gente, trevoso que dói. Isso caracteriza a obsessão. Você já viveu obsessão? O que é obsessão? Definição de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. É uma ideia contumaz que fica ali pressionando o médium atormentado. E existe obsessão que essa ideia ela é repetida 24 horas por dia. Conversa com um indivíduo que viveu um drama grave, cometeu um assassinato, por exemplo. Quantos que já nos contaram? Uma ideia fixa ficava: mata, 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 mata. Aí eu matei. A ideia sumiu. Conseguiu. Ideia fixa. Sua vida não presta, sua vida não presta, sua vida não presta, você não presta, você é isso, você é aquilo outro. Ninguém gosta de você. Essa é ótima. Ninguém gosta de você. Você é perseguido em todos os lugares. Olha o novo chefe, vai te perseguir. Olha aquela que sentou, aquela é uma sirigaita, não presta. Daqui a pouco o indivíduo está. Sua vida não presta, sua vida não presta. Mata, morre, suicida, 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 suicida. Suicida, suicida, suicida! Os espíritos narram: eu suicidei porque eu não suportava mais. Suportava, você suportaria. Se tivesse só um pouquinho de vontade. Não foi o que você leu? Basta ter força de vontade. São ideias fixas que nos visitam. Então, espírito superior não invade a sua intimidade. Porque você está numa escola. E o professor por excelência, ele não responde a questão para você. Ele só te fala: está na hora, hoje tem aula. Agora, se você vai levantar ou não para ir para a escola, o problema é seu. A cada um segundo suas obras. E isso a gente vai aprender desde pequeno, quando encarnado. Então nós morremos, Gustavo, nessa hora. Pô, eu podia ter estudado e não estudei. Alguma coisa me dizia, mas eu não quis ouvir. Aí você tropeça e você cai. Afirma Paulo no capítulo Epístola aos Romanos, no capítulo 11. Ninguém tropeça para cair. Ninguém erra porque quer. Ninguém erra porque quer. Mas o erro traz consequências. E eu gostaria de falar de uma forma consoladora.
ore por eles. Oremos por nós mesmos. Mas ore com paciência por aqueles que talvez você se lembrou aqui à medida em que eu fui falando. Porque quanto maior o problema, mais oração necessita. E tem muita gente que está no fundo do poço e não consegue sair sozinho. Aí entra a atuação dos espíritos e a atuação nossa. Somos ou não somos cristãos? Não adianta filosofar, apresentar teorias. Existem casos que você tem que ir lá no vale. Você tem que ir lá na furna. Você tem que se esbaldar na lama, no sangue, no suor, para salvar, em tese, a vida do indivíduo. Não é assim no afogamento? Para você salvar alguém que está se afogando, costuma a primeira coisa que você vai fazer é dar um soco no pé do ouvido do indivíduo. Gostaram? Dona Nilza ficou assustada. Casalberto nunca esperava. Dona Nilza só estiver afogando. Espero que não seja do meu lado, mas se for, a primeira coisa eu vou ter que dar-lhe um cruzado, porque senão eu não vou salvar a senhora, porque a senhora vai ficar tão desesperada que a senhora vai me abraçar. 2 patinhos afogados. Não vai dar certo. Entenderam o que eu quis dizer no bom sentido, embora a palavra tenha sido forte? Quando você está num avião, qual que eram as instruções que você dava? Desceu a máscara, o que tu faz? Primeira, você é mãe, você vai colocar a máscara no seu filho? Não. Meu filho vai morrer. Se você não quer que o seu filho morra, pegue a máscara, preserve, se prepare, aí depois você sai para ajudar o seu filho. Certinho? Quando a gente sai para orar e para resgatar, no bom sentido, oferecer a maca, o remédio, o cobertor, nós temos que nos preparar para isso. E existem casos que eu gostaria de falar com muito carinho. Não se resolve a curto espaço de tempo. Existem quadros que a gente vai precisar de muitas reencarnações. A loucura, a esquizofrenia, os processos mais complexos precisam de muita misericórdia, de muita paciência. E, acima de tudo, muito amor. Porque o amor é capaz de transformar pedras em pães, espinhos em flores. O nosso benfeitor Emmanuel solicitou que assim encerrássemos a tarefa, com um texto intitulado No Trabalho, Oração. Livro A Verdade Responde. Mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Eu agradeço, antes de tudo, a presença de vocês, os amigos do chat. Peço que compartilhem o vídeo, que dê o like, repercutam. Porque agora a gente está na hora de repercutir o bem e a luz. Semeemos a paz. Semeemos a paz. Semeemos a paz. Você, como representante do Cristo, tem que saber, inclusive, o que você reparte. Cuidado. Cuidado. Não esqueças ou não ouvides que o Criador atende igualmente à criação por intermédio das criaturas. Por isso mesmo, a oração de alma para alma é serviço que não nos cabe esquecer. Tudo na vida reage segundo o nosso modo de agir. Cada qual de nós, em razão disso, vive cercado pelo retorno das vibrações que emitiu. Na mecânica ondulatória de nossa exteriorização espiritual. Recordemo-nos de que todos os nossos pensamentos e atitudes, na força de palavras e dos atos de cada dia, constituem apelos que endereçamos aos que nos cercam.
A prestação de um serviço, por mais humilde, sem a expectativa de retribuição, é reserva de simpatia. A frase que estimula o bem gera alegrias imorredoras. O sorriso espontâneo recebe a confiança e o carinho. O esquecimento das faltas alheias enriquece a compreensão ao redor de nós. Otimismo invoca, em nosso auxílio, as energias invisíveis da renovação e da paz. O fiel cumprimento dos nossos deveres estabelece ao nosso lado a prosperidade e a segurança. O trabalho desinteressado e constante é o melhor tipo de oração, de espírito para espírito, e, sem dúvida, representa uma escada viva pela qual o socorro divino pode descer facilmente da vida mais alta em nosso favor. Ninguém, meus amigos, minhas amigas, ninguém conseguirá testemunhar amor a Deus sem amor para com os outros. Entre nosso Pai e nós, permanece Ele, nosso irmão. O próximo é o degrau de acesso ao Senhor da vida. Por fim, não nos despreocupemos de nossa comunhão espiritual com os gênios divinos que nos regem a evolução, mas estejamos atentos ao serviço que devemos aos nossos semelhantes, de vez que, somente pela paz da reta consciência, é que poderemos entesourar em nós a paz celestial. A paz celestial. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A minha paz é com esforço, é com trabalho, é com dedicação, é com estudo. A minha paz eu vos dou pelas batalhas, pela entrega, pelo sacrifício, pelo martírio. Porque a minha paz vos dou quando deitardes a cabeça no travesseiro, no final da noite, e sentir: eu fiz o que eu podia. E quem faz o que pode, faz tudo. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E o Mestre e Senhor de nossas vidas conclui dizendo: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Emmanuel nos chama a atenção para esta expressão: eu venci o mundo. Jesus não disse: eu venci no mundo. Eu venci o mundo íntimo. Guardem esta expressão e levem-a para vossas vidas, pelos caminhos que percorrerdes. Lembremos que a vitória tem que ser sobre nós mesmos, tomando, à medida do possível, as nossas inclinações e olhando sempre para frente, porque somos espíritos imortais. Se amanhã eu, Denise, você, vocês, se a gente não estiver aqui, essa reunião vai acontecer. Para onde nós formos, nós vamos ter que continuar olhando para frente e lembrando sempre de Jesus.
a minha paz vos dou. A vida é assim. Idas e vindas, partidas e chegadas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque esse momento é o mais importante de vossas vidas. Lembrai-vos, para que nos preparemos para o grande futuro, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos tem amado. Levem para os vossos lares a certeza de que a equipe espiritual da Casa de Kardec envia emissários para vos acompanhar, para vos inspirar, para vos proteger. Porque quem ingressa no trabalho passa a estar na corporação, passa a fazer parte de uma equipe. E os soldados são fiéis. Eles aprendem a se amarem e dividir tudo. Principalmente, dividir a amizade, a fidelidade, a constância no bem. Muito obrigado a todos. Tenham um bom feriado. E amanhã, Denise, a comunidade dos cristãos comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então vamos agradecer, como cristãos, a presença que nos envolve com tanto carinho de Maria Santíssima, a mãe espiritual de Jesus, a mãe espiritual de toda a humanidade. Se a gente levar o amor para o mundo, nós vamos mudar o mundo. Nós agradecemos, Carlos Alberto, pelo